professor Auricélio Braga. Estarei com você hoje aqui na nossa primeira aula e nas aulas que vão decorrer durante a semana, tá? São pontos importantes que devem ser ditos, tá, gente? Esse curso, ele é pré-edital, não saiu edital ainda, então nós vamos estar fazendo esse preparatório em cima de possíveis conhecimentos e assuntos que podem estar aí caindo na seleção, na prova, enfim, no edital que ainda vai ser disponibilizado, tá bom? Eu coloquei lá no grupo um questionário, tá, no Google Formulário, sobre os assuntos que vocês precisam estudar mais de acordo com as dúvidas. E ganhou, gente, redação e conhecimentos específicos, seguidos aí mais à frente de português e matemática, tá? Porém, a metodologia vai funcionar da seguinte forma, tá? Desconsidere aquele cronograma de aulas do grupo, porque a metodologia ela vai ser adotada de outra forma. Como que vai ser essa metodologia? Vocês irão começar, tá? Ver essa semana apenas redação. Quanto mais cedo vocês treinarem redação, porque a possibilidade de ter redação na seleção de vocês é muito grande. Então, essa semana iremos ver apenas redação, tá? Na outra semana, conhecimentos específicos e, posteriormente, português e matemática, porque essa base vocês podem estar assistindo videoaulas no YouTube, entre outros assuntos, tá certo? Mas essa semana, foco em redação, ok? Então, assim, gente, esse preparatório, tá? Ele visa, tem como objetivo desenvolver habilidades de escrita, de pensamento, de diálogo, de pesquisa para escrever uma boa redação, certo? Eu apresentei aqui alguns pontos para vocês sobre o tema, tá? Primeiro, não há fórmula mágica para se escrever uma redação. Primeiro, ela precisa ter ali o teu pensamento. Eu já falo para vocês, leiam bastante todos os gêneros textuais possíveis, tá? Desde receitas até manchetes de jornais. É importante vocês terem esse contato com a diversidade de gêneros textuais. Então, assim, vamos lá, né? Alguns passos para uma redação. Aqui eu vou apresentar para vocês, gente, dicas e conselhos para criar alguns textos, tá? Textos claros e concisos e se sair bem em processo seletivo, tá bom? Então, assim, dicas importantes para vocês. Primeiro ponto, gente, redação. Quando eu falo de redação, eu falo de escrita. Eu vou escrever algo, passar uma informação, um pensamento, uma ideia, vou discutir um assunto para alguém que vai ler. Eu tenho que escrever um texto pensando em como o meu leitor vai receber esse texto, tá? E alguns tipos de redação que a gente vai vendo durante a semana, tem a redação dissertativa expositiva, dissertativa argumentativa, porém, tomando por base que vocês são cuidadores, tá? E possivelmente pode estar caindo aí uma redação com uma dissertação, que é mais comum em seleções, concursos públicos, e trazendo para vocês estudos de caso, tá? Que tem aí característica dissertativa expositiva, que é o estudo de caso, ele é um gênero textual, e o relatório, que tem características descritiva e argumentativa. Então, assim, gente, a redação em si, como eu falei, ela é uma mensagem que você está passando para alguém, tá? E você tem que escrever de forma clara, concisa, para que esta pessoa, ela compreenda o que você está falando. Então, assim, é mais comum cair um texto dissertativo, tá, onde você vai ali dissertar, escrever sobre algo, trazendo a sua compreensão. Estudos de caso, que é um gênero textual. Nos últimos concursos, seleções, caiu bastante estudos de caso. Inclusive, né, a Prova Nacional Docente, a PND, era um estudo de caso, sim, ali dentro de um contexto que falava sobre do idadismo e tudo mais. Tá? Dentro desse contexto, a gente poderia trazer também esse olhar de estudo de caso ali, como que a escola poderia trabalhar essas situações dentro dos seus espaços. E relatório, gente, relatório é um gênero textual onde você vai descrever, tá? Tudo sobre algo, algum acontecimento, uma pessoa, você vai descrever. É um relatório, ok? Então, assim, essa semana vocês irão conhecer hoje a dissertação,
durante a semana, relatórios, estudos de caso e como fazer cada um deles, tá bom? Aqui, gente, eu trago já essa dissertação, tá? O que é um texto dissertativo? Em resumo do resumo, dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto. Se eu colocar aqui agora para vocês o tema meio ambiente, eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma opinião sobre meio ambiente. Assim também, como se eu trazer a pauta sobre, uma bem polêmica, sobre aborto, né, no caso, vocês têm aí uma opinião sobre este assunto. Vocês saberão falar sobre ele, tomando um posicionamento. Então, dissertar é isso, tá? É desenvolver um assunto o qual lhe é solicitado. Então, você vai falar sobre algo de acordo com os teus pensamentos, as tuas ideias, só que essas ideias precisam ser organizadas para estar dentro do modelo de redação, tá bom? Alguns elementos para uma boa redação, gente. Não tem segredo. Existem essas irmãs aqui, a coerência e a coesão. Toda redação, tá? Toda escrita, na verdade, não importa se é uma redação descritiva, se é uma redação descritiva, se é argumentativa, se é expositiva, ela precisa ter esses dois elementos, tá? Que é a coerência e coesão. Não esqueça, coerência e coesão. Parece assim ser nomes de assustadores, mas não são, tá, gente? Coerência e coesão são habilidades, tá? Técnicas que necessitam estar presente no seu texto. Mas o que é coerência? A coerência, ela está presente no texto, porque ela vai desenvolver uma lógica entre as ideias, pois essas devem se complementar, resultado da não contradição entre as partes do texto, ou seja, a coerência é o sentido das tuas ideias. Imagina que tu começa a escrever um texto, lá no início, sendo contra o desmatamento, né? O desmatamento é prejudicial aos animais, às plantas, à natureza, à vida como um todo. Tu colocou isso. Só que no decorrer do teu texto, tu já diz assim, mas pensando bem, o desmatamento também é algo bom, pois traz a economia, tu se contradiz, ou seja, o teu texto não é coerente. Tá? Então, quando você mantém a mesma ideia até o final do teu texto, isso nós colocamos aí como coerência. Tá. Um exemplo, gente, aqui para vocês, ó. A inclusão escolar significa garantir que todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência ou dificuldades de aprendizado, possam estudar juntos na mesma escola regular. Não é apenas colocar o aluno na sala de aula, mas sim adaptar o ensino e o ambiente para que ele possa aprender e participar plenamente. Ao promover o respeito e valorizar as diferenças, a inclusão beneficia a todos, preparando os estudantes para viver em uma sociedade diversa e acolhedora. Esse trecho faz sentido para vocês? Fazem? Comente aí no bate-papo, não é? Do YouTube. Por que esse texto ele faz sentido para ti? Ele é lógico? Se ele é lógico, ele é coerente, tá? Ele já vai apresentando aí ideias de um texto bem escrito. A inclusão escolar significa garantir que todos os alunos, incluindo aqueles com deficiências ou dificuldade de aprendizado, possam estudar juntos na mesma escola regular. E aí ele vai desenvolver essa ideia. Por que que ele acredita nisso? Ah, ele acredita que isso é possível porque não é apenas colocar o aluno na sala de aula, mas sim adaptar o ensino e o ambiente para que ele possa aprender e participar plenamente. Ou seja, gente, essas ideias elas estão conversando entre si. Ou seja,
vocês podem observar que existe uma coerência, uma lógica no que está escrito, tá? E cá entre nós aqui, gente, uma dica para vocês. Os textos que não são coerentes, zero total, ok? Agora vejam esse segundo trecho aqui, ó. A inclusão escolar é um mandato inegociável, pois a legislação vigente exige, categoricamente, que todas as instituições garantam o acesso e a participação plena, reforçando a importância de garantir os direitos inalienáveis de cada indivíduo à educação e ao desenvolvimento social, tá? Ou seja, aqui ele está concordando com a inclusão escolar, que ela é um mandato, que não se pode fugir disso, que é inegociável, que é a legislação que exige, então por isso que isso tem que ser garantido, tá? Agora, olha só, o segundo aqui, no período da escrita. Contudo, é fundamental reconhecer que as crianças com deficiência devem, na verdade, permanecer em casa, pois o ambiente escolar não está preparado e a segurança do lar oferece o isolamento necessário para que o sistema não seja sobrecarregado por tais exigências de equidade. Gente, esse texto está escrito perfeitamente com as pontuações, tudo, palavras bem escritas, porém, o que é que ele não é? Coerente. Como que no início eu falo que as escolas têm que se adaptar, têm que desenvolver essa questão da acessibilidade, que tem que promover um ambiente inclusivo, e no segundo período eu já venho dizer que é fundamental que a criança permaneça em casa, pois essas atitudes poderão sobrecarregar aí o governo. Não é? Então, esse texto não é coerente. Está bem escrito, mas não é coerente porque não tem lógica. Ele começa falando de algo e no mesmo parágrafo ele já desfaz daquilo que ele disse. Então, assim, agora, esse trecho faz sentido para você? Não, né? Ele não faz sentido para você porque ele não é coerente, ele não é lógico, tá? Então, anota aí essa dica para você. O teu texto tem que ter sentido. Se o teu texto tem sentido, tu já tem aí uma pontuação excelente, né? Porque é um texto que não foge do tema. Agora, queridos, vamos aqui para o que nós entendemos como coesão, tá? Elementos para uma boa coesão. Mas o que é coesão? Coesão é a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Imagine a seguinte situação. Você vai fazer a ligação de uma tomada, tá? Em um interruptor, né? Ali no, enfim. Se a entrada do fio não for igual à do interruptor, eles vão conseguir encaixar? Não. Ou seja, não vai produzir energia, tá? Não vai produzir energia. Assim, gente, a coesão dentro de um texto é quando as palavras, os elementos, que são as palavras, eles estão juntos para formar uma ideia. Se eu falo para vocês assim, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, rato, rato, queijo. Faz sentido para você? Não. Você sabe o que é rato, mas você sabe o que é queijo. Agora, não tem coesão. Essas palavras não se relacionam. Para elas se relacionar, eu vou colocar aqui um verbo. Rato come queijo. Ah, agora faz sentido. Por quê? Porque teve um conectivo que ligou uma palavra à outra. Por exemplo, eu, eu vou embora casa. Não faz sentido, né? Por mais que tenha uma lógica, mas não faz sentido eu dizer eu vou embora casa. Agora, eu preciso de um conectivo, tá? De uma palavrinha que vai ligar a palavra embora à palavra casa. Eu vou embora de casa. Ah, então agora o seu texto está coeso. Ele tem ali todas as palavrinhas, os conectivos, que vai deixar a minha oração, a minha frase, o meu período, ó, perfeito. Entendeu? Aqui tem um exemplo para vocês. Ó,
A atividade adaptada é crucial porque permite que todos os alunos, independentemente de suas limitações ou deficiências, possam participar ativamente das práticas escolares, garantindo seu desenvolvimento físico, social e emocional em igualdade de condições. Você entendeu esse trecho? Sim, não é? Esse texto ele é totalmente lógico, ele é coeso, porque todas as partículas, todas as palavras estão articuladas entre elas, tá? Agora vamos pegar aqui o início do é, então, assim, gente, seria isso, né? Essa ideia de coesão, tá? É quando esses elementos, eles precisam estar ajustados para que haja um sentido na escrita, ok? As palavras organizadas para que elas façam e tenham um sentido do que está lendo. Então, vamos lá, recapitulando. Coerência, que as ideias, elas não se contradigam, tá? Que elas sejam ali, começando a falar de um assunto, terminem falando do mesmo assunto. Coesão é quando eu uso as palavras corretas é, para escrever aquilo que eu estou pensando. Um exemplo, pessoal, aqui que eu coloco para vocês, que são a importância desses conectivos, tá? Como o próprio material diz para vocês, que a coesão de um texto depende muito da relação entre as orações que formam os períodos e os parágrafos. Os períodos compostos precisam ser relacionados por meio de conectivos adequados, se não quisermos torná-los incompreensíveis. Para cada tipo de relação que se pretende estabelecer, entre duas orações, existe um conjunto que se adapta perfeitamente a ela. O que são orações, tá? No, vou dizer isso bem vulgar mesmo, para vocês compreenderem. Orações é uma frase com verbo, tá? Quando eu coloco uma frase, tem uma frasezinha, uma escrita, e coloco um verbo, eu tenho uma oração, tá? Por exemplo, eu digo para vocês assim, Maria come banana. Isso é uma oração porque tem um verbo ali. Que verbo é esse? Comer. Agora nós vamos, gente, para essa parte que fala sobre os conectivos, tá? Então vamos lá, gente. Exemplos de conectivos. Por exemplo, que dá uma ideia de contraste, de oposição, são pelo contrário, exceto, menos, contudo, todavia. Você coloca assim na tua redação, por exemplo, né? Nos últimos meses, tem se falado muito sobre cometas interestelares. A NASA afirma que esses seres interestelares são oriundos de uma estrela muito, muito distante. Porém, tá, contudo, todavia, existem um grupo de pessoas que creem fielmente na possibilidade deste objeto ser uma nave alienígena. Entendeu? Eu apresentei uma ideia, mas eu dei um contraste. Tem um grupo que acredita que é um cometa interestelar vindo de outra galáxia, outro sistema solar, e tem a galera que crê que é uma nave alienígena. Tá? Então, aqui eu já mostro para vocês que essa palavrinha todavia, entretanto, exceto, dá uma ideia de contraste, de oposição, tá? E também tem aquelas que dão uma ideia de resumo, ó, em síntese, enfim, portanto. Por que que isso é importante vocês saberem, gente? Vocês receberão no grupo lá um materialzinho só com exemplos de conectivos, tá? Conectivos para início de redação, para finalização de redação. Por quê? Porque se você vai fazer um parágrafo final, tu coloca, né? Pelo contrário, acredita-se que é possível vivenciar é, o meio ambiente de forma bem harmoniosa. Você não fechou. Eu preciso que na tua redação, no teu final, tenha esses conectivos de conclusão, tá? Desse modo, portanto, dessa forma,
em suma, tá bom? Como fazer, gente, uma boa dissertação, tá? Então, preste atenção na leitura deste trecho aqui que eu trouxe para vocês, ó. Quer fazer uma boa dissertação? Todos desejam ser bem avaliados em suas dissertações. Afinal, esse tipo de texto é cobrado na maioria dos processos seletivos. Portanto, fique atento quanto às características dessa modalidade textual. Muitos escrevem e não procuram saber nem mesmo o básico necessário para se fazer um texto dissertativo. Então, seja cauteloso em sua dissertação quanto aos seguintes pontos, tá? Então, vamos lá, que é o resumo do básico de você escrever, ter uma noção de como fazer uma boa dissertação. Primeiro ponto, gente, verbos. Os verbos devem estar em terceira pessoa. Tu não pode escrever assim, foi, tá? Ou palavras como acredito. Não é assim. Ou como o texto ele é dissertativo, ele precisa predominar ali os verbos em terceira pessoa. E que verbos são esses, tá? Verbos não, perdão, os pronomes, tá? Devem estar em terceira pessoa, conectados a esses verbos. Por exemplo, ele, ela, eles ou elas. É como se você estivesse falando de algo para alguém, tá? O cometa, entendeu? E sempre que tu fizer uma dissertação, você vai ter esse olhar. Você vai pegar essa escrita e adaptar os verbos para a terceira pessoa, conjugando ali em terceira pessoa e adaptando dentro do contexto da estrutura da frase, da oração, do período, tá bom? Então, os pronomes são ele, ela, eles ou elas. De forma prática, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Eu coloquei aqui um parágrafo, tá? Um trecho, na verdade, parágrafo não, um trecho, que diz: para compreender-se o problema, busca-se ou buscam-se respostas no cotidiano das crianças. Por que que não pode ser assim? Para eu compreender o problema, eu busco respostas no cotidiano da criança. Porque, como é um texto dissertativo, ele tem essa exigência, tá? Que seja na terceira pessoa. Ou seja, os verbos compreender e buscar, eles estão voltados, pela regra, na terceira pessoa, ou do singular, certo? Ou do plural, atendendo aí a todo o contexto, tá? Da oração, da escrita, se adaptando aí à norma culta. Então, por isso que ficou. Para compreender-se o problema, busca-se ou buscam-se respostas no cotidiano das crianças, tá? Outro exemplo, ó. De acordo com a Secretaria de Educação, necessitam-se estudar redação para passar na seleção. Quem necessita ou quem necessitam? Ele ou ela, ou eles ou elas, tá? Entendeu? Então, eu tenho que ter esse olhar. Se o verbo ele vai estar obedecendo essa percepção de terceira pessoa, no singular ou no plural. Como fazer uma boa dissertação? Linguagem. A linguagem é formal, gente. Logo, você precisa obedecer às normas gramaticais, tá? Principalmente aí no emprego de expressões. É muito comum você ouvir coisas coloquiais, como tá de boa, né? Tampar o sol com a peneira, ninguém merece, isto está cheirando mal, sem noção, camarada. Gente, isso não pode acontecer. Isso aqui é caso realmente de perder muitos pontos e até talvez zerar a tua redação. Então, em vez de eu dizer assim, ninguém merece, o que quer dizer ninguém merece? Tá? Ou seja, que isso não é vã para ninguém. Então, você pode colocar, né? Usar uma expressão que, colocada nesse contexto, possa ter o mesmo sentido de ninguém merece, ou isso está cheirando mal. O que que eu posso colocar? Esta situação apresenta características, é, esta situação apresenta características ruins ou características desafiadoras, tá? Então, assim, seria mais ou menos nesse sentido, gente. Então, vão lendo textos, vendo escrita,
para poder se apropriar aqui da redação de vocês. Outro ponto, pessoal, são as palavras. As palavras devem ser usadas no seu sentido denotativo. Lembra da regrinha? Denotativo desde dicionário, tá? É o sentido literal mesmo. Deixe o sentido figurado para quando for fazer poesia, tipos de texto. Então, você coloca assim: o governo agiu como ladrão. Olha só que é uma metáfora, né? O governo agiu como um ladrão. Estou comparando aí uma figura de linguagem, né? Estou comparando o que o governo agiu como ladrão. Então, numa esquerda dissertativa, eu não posso trazer essas colocações. Então, eu posso colocar assim: o governo, tá, em suas atitudes corruptas, cometeu um crime. Óbvio a diferença de uma escrita para outra, eu quis dizer a mesma coisa, porém, gente, tem que ser no sentido literal, tá? É muito comum encontrarmos eu acho, na minha opinião, de acordo com o que penso. Então, isso esquece, apaga, isso não pode acontecer, tá bom? Por exemplo, quando você coloca assim, eu acho que a natureza deve ser respeitada. Olha que isso já não pode, né? É uma regrinha básica de redação que não pode ter essa subjetividade, não pode ter essas questões mais pessoais, né, no caso, né, mais pessoais. Não pode ter essa impessoalidade assim. Tem que ser algo voltado realmente para a dissertação. Então, assim, gente, outro ponto de como fazer uma boa dissertação são as palavras. Devem ser evitadas palavras que tenham, assim, um sentido muito figurado, tá? Poético, como se você colocasse na frase. Às vezes, o aluno escreve, né? O governo agiu como ladrão por causa disso e daquilo. Eu preciso escrever de forma denotativa. O que é isso? Escrever igual está no dicionário. Essa ideia de escrever do jeito que é. Então, se eu quero falar, né, que o governo roubou que nem um ladrão, ou agiu que nem um ladrão, posso escrever de que forma? O governo, com suas atitudes corruptas, agiu de forma criminosa. Vocês observaram que eu falei a mesma coisa, porém, em uma eu utilizei uma figura de linguagem, né, agiu como ladrão, e na outra eu utilizei aí as palavras como elas são, tá bom? Então, vamos evitar palavras, eu acho, na minha opinião, de acordo com o que penso, tá? Não é dessa forma. Até eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, eu acho que a natureza deve ser respeitada. Já perdeu pontos aí, porque não se pode usar essas palavras, né? Eu acho. Então, como é que eu posso substituir eu acho? Entende-se que, tá vendo aí o verbo, entender conjugado, em terceira pessoa do singular, entende-se que a natureza deve ser respeitada. Gente, é incrível como uma mudança na oração, na escrita, ela já favorece aí você a ter mais pontos na tua redação. Bom, outro ponto, né? Períodos. Os períodos devem ser objetivos e claros, de preferência mais breves, pois períodos muito longos geram confusão. Aproveite e verifique se a pontuação está correta. Se o ponto final está presente em cada ideia finalizada, estará errada se as orações estiverem emendadas por vírgulas, ocasionando período longo e confuso. Estrutura. Observe a paragrafação, certo? Ou seja, os parágrafos, se eles estão alinhados, e se eles estão tendo ali o que nós já conhecemos como introdução, desenvolvimento e uma boa conclusão, tá? Muitas das vezes, gente, essa parte aí ela é esquecida de você ajustar os seus parágrafos. Professor, mas como é que eu vou desenvolver isso? Gente, como eu falei, essa semana
estudando redação. Hoje eu tenho que apresentar para vocês, tá, essas informações importantes. No decorrer da nossa formação de preparatória, nós vamos ver onde colocar a vírgula, vamos ver como é que deixa um período mais enxuto, o que é um período, tá, o que são orações dentro da tua escrita. Não se preocupem. Porém, essas informações hoje vocês precisam ter para construir aí as escritas de vocês de forma mais organizada. Então, esse vídeo vai ficar salvo, né? Essa aula, então vê quantas vezes necessário for, tá bom? Aqui, gente, eu dei um exemplo para você, ó, que é um exemplo de períodos curtos, tá? A inclusão garante que todas as pessoas tenham participação plena na sociedade. Ponto final. Finalizei o meu período. Isso remove barreiras e valoriza a diversidade de experiências e talentos. Ponto final. Finalizei o período. Próximo. É um princípio fundamental para construir um mundo mais justo e equitativo. Ponto. Fiz o meu parágrafo com 3 períodos, tá? Pontuando aí cada um. Observou como é algo simples? Não tem tantas vírgulas, porém a pontuação, eu acho que poucas vírgulas, né, tem aqui. Nenhuma vírgula, porque a ideia já foi direcionada. Tá? Então, use o correto, ponto final, enxuto, tá? Um parágrafo enxuto e que dá para entender o que está sendo escrito. Perdão, tá? Perdão. A gente vai seguindo. Aqui, gente, são os períodos. Ó. O período ele vai terminar com o pontinho final, tá? Eu peguei aquele parágrafo do slide anterior e dividi aqui em 3 períodos, tá bom? Então, períodos aí divididos para vocês. Ponto final, ponto final, ponto final. Dentro de um mesmo parágrafo, eu tenho aí os períodos. Como fazer uma boa dissertação? Por último, observe se a sua dissertação ela tem um mínimo de 15 linhas. Geralmente, nas seleções, concursos, vestibulares, eles pedem no mínimo 15, no máximo 30 a 35 linhas. Certo, gente? Não vou dizer que vai depender muito aí da tua prova, da banca, né, de quem está elaborando a prova de vocês, quem vai elaborar. Mas, geralmente, é no mínimo 15 linhas e no máximo 30 a 35. Tá bom? Então, assim, se você seguir esses critérios básicos, porque esses aqui são os básicos do básico mesmo, você vai aí ter um sucesso na sua escrita, tá bom? Aí, gente, eu tenho esse métodozinho aqui, ó, que é, deixa eu só aqui abrir para vocês, tá? Que é planejando a dissertação. Antes de escrever sua redação, é preciso planejá-la, tá? Planejá-la bem. Quando eu vou escrever uma redação, eu olho para o tema e eu tenho algumas dicas de planejar essa prova, né? É uma prova, na verdade. Primeiro, gente, eu procuro elaborar esquemas, tá? E, é importante falar, um esquema não é rascunho, ok? As pessoas, às vezes, elas têm essa compreensão errônea de que esquema é a mesma coisa que rascunho, não é. O esquema, ele é tipo um guia, tá? De informações rápidas que você vai seguir, certo? Colocando aí dentro de cada parágrafo. Eu tenho um modelo de esquema que eu vi na internet há algum tempo já, e eu utilizo muito esse modelo para me treinar a escrita. Depois que você treina nesse modelo, tu fica, como eu posso falar para vocês, você fica mais, não é nem capaz, você se sente mais confiante na escrita da tua redação, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. O rascunho, né, gente, que eu preciso falar, ele é quando você vai passar a redação, estruturar ela na folha. Você estrutura ali, vai organizando, é o rascunho. É como se ele fosse já assim, um esqueleto da tua redação, tá? A palavrinha que você, quando você escreve, né, que o esquema ele é a ideia. Como que eu vou fazer? O que que eu vou escrever aqui? O que que eu vou colocar aqui? Quais assuntos eu vou abordar? Teu esquema. Depois, tu vai para o rascunho, que tu vai organizar essas ideias e depois fazer aí o teu texto, tá bom? Vamos lá. Primeiro, interrogue o tema. Eu sempre converso com o tema. Se o tema é meio ambiente, eu paro e penso, meio ambiente.
O que é que me vem na cabeça quando eu falo de meio ambiente? Quando eu ouço meio ambiente, o que é que vem à minha cabeça? Aí eu vou colocando. O que vem à minha cabeça, eu vou escrevendo ali no meu esquema, nas mensagens, enfim, tá? Eu converso, a gente, a pensar sobre isso. Respondo comigo mesmo. Ah, meu ambiente é isso, isso e isso. Mas por que que meu ambiente sofre tanto atualmente? Ah, por isso, por isso, por isso, por isso. Que exemplo é que eu posso citar para ajudar o meio ambiente? Isso, isso. Tudo que vai surgindo, tu vai escrevendo, porque fica mais fácil de tu depois construir o teu texto, porque muitas das vezes, né, o estudante, o que vai escrever, ele diz que dá um branco, que não sabe por onde começar, mas sabe, gente. Todos nós sabemos por onde começar. Por onde que começa uma redação? Pensando sobre o tema, tá? Então, eu tenho que pensar sobre o tema. O tema é inclusão. O que é que vem na minha cabeça sobre inclusão? Aí você coloca inclusão, pessoas com deficiência, inclusão, preconceito, inclusão, dificuldade, inclusão, respeito. Isso aí são as tuas ideias iniciais, é o teu cérebro te dando, tá, caminhos de você desenvolver. Eu não, eu quero pensar na inclusão que eu li no livro. Comece treinando o que o teu cérebro ele já tem de conhecimento. Aí tu vai apresentar um argumento básico, né? Porque o mais básico, a inclusão é importante para as pessoas com deficiência. Beleza, de fato, show de bola. Agora tu vai apresentar argumentos. Por que que tu diz que ela é importante? Porque todo mundo tem direito à vida, porque todo mundo tem direito ao trabalho, porque ninguém merece ser maltratado, entendeu? Tu vai pegando essas ideias e jogando no papel, gente, criando teus esquemas ali, tá? Depois tu vai apresentar um fato exemplo. Por exemplo, assim, é, ultimamente, é notório que muitas crianças estão sofrendo violência nas escolas devido não conhecerem sobre inclusão, aí tu vai colocando, né? Ah, crianças que são maltratadas por professores, cuidadores, tu vai pegando o que tu tem de conhecimento e vai jogando ali no teu caderno, tá bom? E depois tu vai concluir, tá? Concluir, sempre a conclusão, ela pede, em alguns casos de dissertação, ela pede um fechamento da ideia, ou ela pede que tu apresente ali uma proposta de intervenção, né? Uma solução para o problema. Nem sempre vai ser assim, é como eu disse, vai depender muito do que o teu texto ele está pedindo, tá bom? Sugestão de produção de texto com base em esquemas. Primeiro, gente, ó, eu coloco, primeiro parágrafo tem que ter um tema, tá? No primeiro parágrafo vai apresentar o tema. Geralmente eu coloco 3 argumentos, mas você pode colocar 2, tá? Eu coloco o tema, aí junto do meu tema eu coloco um argumento, 2 argumentos e 3 argumentos. E o que são argumentos? São escritas que falam do meu tema, trazendo ali uma problemática, né? Uma situação, uma afirmação. No segundo parágrafo, eu vou desenvolver o argumento 1, terceiro parágrafo, desenvolvo o argumento 2, quarto parágrafo, desenvolvo o argumento 3, e no quinto parágrafo, eu retomo a expressão inicial, a ideia inicial, e faço uma reafirmação do tema final. No caso, que seria um tema ali que eu já discuti entre os meus argumentos. Professor, que doideira, não estou entendendo nada. Então, vamos lá na prática, tá bom, gente? Eu trouxe aqui, ó, o tema, né, como exemplo para vocês, um assunto. Inclusão de crianças com autismo nas escolas. Esse é o nosso assunto, tá? E desse assunto a gente vai ter que escrever uma redação dissertativa. Ele não deu textos para ajudar, ele não deu aqui, ele não pediu o que queria ser uma intervenção, mas ele disse que era um texto dissertativo sobre esse tema. Inclusão de crianças com autismo nas escolas. Vamos lá seguir o modelinho que eu dei para vocês, ó. Primeiro parágrafo. Vamos escrever o tema e os argumentos. Eu começo.
Detalhe, gente, acabei esquecendo, né? Antes de começar a escrever, eu sempre coloco no meu caderno palavras-chave que me vêm à cabeça quando fala do tema. Então, se o tema é inclusão de crianças com autismo, né? Então, o que é que me vem na cabeça? Ah, vem sobre inclusão, vem sobre lei, desafios, escola democrática, acessibilidade, participação, sala de AEE, profissional de apoio, acolhimento. Então, tudo que vier na tua cabeça de palavras sobre o assunto, tu vai anotando, porque aí fica como palavras-chave, tá bom? Que tu pode estar pegando elas para colocar aí no teu texto se te faltar ideias. Vamos lá. Parágrafo 1. No parágrafo 1, ele vai pedir o quê? A apresentação do tema, não é? E mais 3 argumentos. Então, vamos lá. Aí, eu já coloquei apresentando o tema. A inclusão da criança com autismo nos ambientes escolares ainda enfrenta uma série de desafios nos dias atuais. Simples, gente. Apresentei o tema e já trazendo aí uma problemática, né? Aí eu vou trazer os argumentos, ó. Argumento 1. Eu pensei, né, que se é essas problemáticas, o que é que eu posso falar? Aí eu começo. Ah, o capacitismo que enxerga as crianças como incapazes. Isso é um problema muito grande ainda nas escolas. Segundo, os professores não sabem como lidar com a criança com autismo. É um problema, na minha opinião, né? Então, tu já vai construindo. Terceiro argumento, a escola não tem sido preparada de forma acessível para receber essas crianças com autismo. Ah, show, professor. Então, eu trouxe o porquê que eu falei aquilo, né? É isso aí. Você disse, voltando aqui, ó, você não falou que a inclusão da criança com autismo ainda era um desafio nos dias de hoje, mas por que que eu disse isso? Quais são esses desafios? Aí eu coloquei argumento 1, argumento 2, argumento 3. Depois, eu trago, né, a introdução já bem feitinha, gente, ó. A inclusão da criança com autismo nos ambientes escolares ainda enfrenta uma série de desafios nos dias atuais. Lembra? Peguei o tema. Aí eu fui colocando os conectivos, né, para o meu texto ter aí uma coesão. Ó, é possível deparar-se, o verbo na terceira pessoa do singular. É possível deparar-se com o capacitismo que as enxergam como incapazes, com a má formação profissional de professores e com a escola sem acessibilidade. Perfeito. Viram? Então, os argumentos eu fui colocando lá, depois eu organizei no parágrafo. Aí, gente, eu vou desenvolver. Vocês lembram que depois que eu fizer a introdução, eu tenho que desenvolver cada argumento? Então, vamos lá. Usei o conectivo lá. Embora a sociedade viva na era da informação e esteja sempre voltada para temas sobre a diversidade humana, o capacitismo instalou-se como um obstáculo à criança com autismo, impossibilitando-a de exercer suas potencialidades. Peguei lá, da introdução, né, o meu argumento 1, e falei sobre ele. Novamente faço com o argumento 2. Ó, além disso, né, além disso o quê, professor? Além deste problema do capacitismo, nestas últimas décadas, temos assistido com certa preocupação às manchetes de jornais que mostram posturas inadequadas e até criminosas de professores. Muitos trazem na memória a triste lembrança da realidade vivida pelas crianças com autismo no período da segregação social, as quais provocaram mortes e exclusão. Em nossos dias, testemunhamos a má qualificação profissional docente como uma arma que fere e oprime a quem por direito deveriam acolher. Show, né? Então, geralmente, ele pede, isso aí são temas para a próxima aula, ele pede que você traga conhecimentos de mundo para dentro dos teus parágrafos, certo? Aqui eu citei sobre as notícias, né, que passa de professor maltratando aluno na escola, com autismo, e também do período de segregação, que é um conhecimento que eu tenho, que as crianças com deficiência eram segregadas, mortas. Então, hoje, o professor deveria ser um profissional que fosse acolher, porém,
essa má qualificação profissional dele não permite esse acolhimento, tá bom? Aí, o terceiro parágrafo, a gente vai trazer o argumento 3, ó. Outra, conectivo, né? Outra preocupação constante é a infraestrutura inadequada das escolas e o descaso por parte de gestões escolares. Tais atitudes, tá? Que atitudes são essas? Do descaso. Tais atitudes contribuem para que o meio em que a criança estará inserida, em virtude da falta de acessibilidade, acabe por se transformar em local desafiador. Pronto, gente, ó, tá bem coerente, né? Eu falei dos meus argumentos na introdução e desenvolvi eles no decorrer do meu texto, tá? E a conclusão. Em virtude dos fatos mencionados, olha só, retomei tudo o que eu disse. Em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar que a sociedade está muito longe de resolver os graves problemas decorrentes da exclusão da criança com autismo nos ambientes escolares. Perceberam que eu retomei todo o meu tema? No entanto, a luta por uma inclusão nestes espaços continua. Coloquei aqui, né, a minha proposta de intervenção. Como ele não pediu, mas eu fechei com isso. O conhecimento e o amparo da legislação deverão ser as bases de construção deste processo. E concluo a minha redação. Tá? Então, assim, gente, não tem segredo. O mistério aqui é você saber fazer a introdução e saber desenvolver os seus parágrafos aí, tá bom? Em síntese, simplicidade, tá? Use palavras conhecidas e adequadas, clareza. O segredo está em não deixar nada subentendido, nem imaginar que o leitor sabe o que você quer dizer. Tem que ser objetivo, você tem que expressar o máximo de conteúdo com o menor número de palavras possíveis, seja direto, seja bem sucinto, tá bom? Você deve traçar uma linha coerente do começo ao fim, falou de um tema, termine falando dele. Leia e releia sempre, tá bom? É fundamental você pensar, planejar, escrever e reler o seu texto quantas vezes necessário for, ok? E, que é só uma citação que diz, a leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. A leitura torna o homem completo. A conversação, o diálogo, né, a interação, torna-o ágil. E o escrever dá-lhe precisão, tá bom? E agora é com você, gente. As dúvidas, eu vou deixar o grupo aberto. Você pode tirar lá no grupo, colocar suas dúvidas lá, que eu estarei tirando lá no grupo, tá bom? Mas o que que eu trago, tá? Eu trago para vocês uma proposta de redação. O papel estratégico e os desafios da atuação do cuidador escolar na construção de um ambiente educacional verdadeiramente inclusivo no Brasil. Só que geralmente eu trouxe um modelo baseado nas seleções de concurso público, tá bom? Geralmente em seleção e concurso eles te dão textos de apoios, que são os textos motivadores. Quem já fez Enem sabe muito bem como é, quem já fez concurso público sabe que sempre na redação tem texto de apoio, tá bom? Eu coloquei o texto 1 para você ler, tá? Coloquei o texto 2 para você ler também, e em cima desses dois textos eu trago a proposta de redação, tá bom? Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, elabore uma redação dissertativa argumentativa, tá? Onde você vai escrever sobre um assunto, tá? Argumentando, igual eu fiz lá no exemplo, tá bom? Sobre o papel do cuidador. Então, o que é que eu quero que tenha nessa argumentação? A tua redação. Eu quero que você apresente o papel estratégico do cuidador na garantia do acesso e da participação do aluno com deficiência no ambiente escolar. Geralmente, gente, quando vocês forem fazer seleção, que vem a redação, ele já vai te dar o que ele quer ali. Tá? Então, aqui eu estou te pedindo que tu apresente o papel, né? Qual é o papel do cuidador realmente na escola, tá bom? Na tua redação, eu também quero que tenha ideias de quê? Que você discuta, né, os desafios enfrentados pelos cuidadores dentro da escola, essa questão de inclusão,
tá? Tu vai ali escrever também sobre isso. E tu vai propor uma solução. Quero que você proponha uma solução, tá? Que ajude aí nessa questão de regulamentação da função do cuidador, certo, gente? Então, meus queridos, ó, primeira aulinha hoje, esse plano de explanação, né, de apresentação de ideias, de como eu elaboro os meus textos, tá bom? Para que vocês consigam aí estruturar o de vocês também, tá certo? Vou finalizando por aqui, tá? Muito obrigado pela participação de vocês, pela presença. E retomando o que eu disse, essa semana vai ser só redação, certo? Para a gente poder se apropriar dos conhecimentos e depois iniciar a específica e, posteriormente, redação não, português e matemática, tá bom? Quando o edital sair, a gente se adequa ao edital, mas com certeza redação vai ter, tá? Amanhã iremos ver modelo de como fazer um relatório e na quarta-feira estudo de caso, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite e a gente se vê na próxima aula, tá certo? Abraço.